Bom dia, caríssimos alunos do quarto semestre. É com muita alegria que nós iniciamos este curso de livros proféticos, a profecia em Israel. Profetas que falaram em nome de Deus, oráculo de Javé. Esta é a primeira aula gravada e vamos seguir com este método de gravar as aulas vídeo, para que vocês possam ter sempre acesso. Toda vez que quiserem, podem ler, reler, ver e rever estas aulas, seja pelo site da Faculdade Católica, seja também pelo YouTube, onde eu vou também colocar essas aulas para que possam ter acesso. Vocês devem ter recebido a ementa que o coordenador ele já enviou para vocês. A ementa deste curso, com uma carga horária de 80 horas, 4 créditos neste segundo semestre de 2020, que vamos seguir até o final do ano com estas aulas. Vamos aqui esclarecer a metodologia, os trabalhos a serem feitos, e qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem dirigir-se a mim pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail. O coordenador vos fornecerá esses contatos meus para dúvidas, esclarecimentos e envio de material. Aqui na lista de alunos de vocês são 42. Literatura profética. Infelizmente não vamos poder ter esse contato direto para o diálogo, para o confronto, para perguntas, porque infelizmente esta pandemia nos provocou este tipo de aula agora, que é interessante, mas o contato direto é bem melhor. Por isso, prescindindo disso, qualquer dificuldade que vocês tiverem, podem mandar até mesmo um áudio para mim perguntando, ou um vídeo que você queira esclarecer alguma coisa. Vamos trabalhar em parceria nesse semestre, tá? Também para mim isso não está sendo uma coisa fácil, porque não era prático, então vamos lentamente aprendendo a utilizar esses meios de comunicação em aulas gravadas. Portanto, sugestão, críticas são bem-vindas para melhorarmos a qualidade destas transmissões. Não vou fazer chamada, porém, todos são quase que pelo compromisso do estudo estar presente e verificar essas aulas, tá? A faculdade terá seus meios de acompanhar, tá? Quem é aquele que acessa para ver se está acompanhando o conteúdo, ok? Qualquer dificuldade, o coordenador do curso, ele será o intermediário, tá? Eu vou mandar as aulas gravadas para ele e para a Leba na Faculdade Católica. Eles estão como aqueles que vão estar entre nós e vocês. Se vocês tiverem aí a ementa em mãos, que eu apresentei e enviei já, o objetivo deste curso específico geral, vamos aprofundar agora. O curso Livros Proféticos, Literatura Profética, estuda o fenômeno dos profetas em Israel. Vocês sabem que existe uma tradição no Médio Oriente de magos, de adivinhos, de charlatões, de muita crença nas adivinhações de plantas, na água, no fogo, sacerdotes que tinham havendo o movimento da serpente, antes de uma guerra, de uma batalha, de um parto, de uma decisão, reis, generais, eles consultavam adivinhos, que eram os profetas que prediam o futuro. Isso tudo está muito presente na Bíblia. Isto tudo é uma realidade da profecia em Israel. Por isso vamos conhecer melhor este tipo de linguagem profética que está presente fora de Israel e que influenciou Israel. Não nasceu do nada. Nisso revela-se a profecia divina de Javé. Vamos, portanto, estudar este fenômeno de profetas e a literatura veterotestamentária a eles ligada. A pregação de cada profeta será situada em seu contexto de origem, como pressuposto para a explicação de sua pragmática. É sempre a profecia para um problema atual que eles viviam. Não é falar do futuro, é falar as consequências dos atos presentes. Por isso é crítico.
Por isso é falar contra injustiça, aquele que desagrada a Javé, e não é cumprimento da lei, ou é uma infração à lei. É quando não se obedece à aliança prometida, chega o profeta. O profeta é suscitado por Deus para purificar o povo, a retomar o caminho que desandou. Compreenderemos, portanto, o profeta no seu contexto e a sua explicação pragmática que ele dá ao momento em que vive. O objetivo geral desta disciplina, que é criar em vocês habilidades e competências, seria abordar o fenômeno profético em Israel, na literatura extra-bíblica, a terminologia, a evolução, os gêneros literários, há muitas maneiras de profetizar, as ações simbólicas, gestos simbólicos, o verdadeiro e o falso profetismo, porque também tinham falsos profetas, como tem falsos pastores, e os grandes eixos teológicos da pregação profética, no que realmente eles insistiam ao longo da história da profecia. Os judeus na Bíblia hebraica, eles chamam livros históricos de profetas anteriores. São todos profetas. Juízes, Josué, o que aparece em Reis e Samuel são profetas. Podem ter sido reis de Israel, mas eles atuaram na compreensão hebraica como profetas. Eram sinais de presença de Deus naquele período. E tem cada um com a sua fragilidade, com o seu gênio. Assim mesmo, os 12 discípulos que Jesus escolheu, eles são considerados profetas e apóstolos. Eles não eram perfeitos, não estavam prontos. Jesus os chamou e foi catequizando, lapidando, sobretudo Pedro, para ser o chefe da igreja, para falar em seu nome. Vocês falarão em meu nome, o Espírito falará em vós. É o Espírito que suscita. Portanto, a nação profética já está à presença do Espírito. Isso pode ser um tema de TCC, pode ser um trabalho escrito, pode ser um trabalho de artigo científico, que pode ser agora também como trabalho de conclusão. A ação do Espírito na pessoa do profeta, do apóstolo, do discípulo, do cristão, do batizado. São temas que vamos aprofundar estudando os profetas de Israel. Portanto, conhecer melhor essa terminologia, o gênero literário, as ações, gestos simbólicos, qual é o falso e o verdadeiro profetismo e os eixos teológicos principais da pregação profética. Bem, passando o conjunto dos profetas, vamos aprofundar alguns temas. A religião e a justiça social. Oséias, Amós, o próprio Jeremias, são profetas de fogo contra a injustiça social, muito atuais para nós políticos de hoje. A teologia e a ética, isto vão de parceria, que depois vocês vão ver no estudo da própria ética, profetas, o comportamento, a ética do judeu que faz um pacto com uma aliança com Javé é profética. O comportamento dele fala. Por isso que Jesus vai dizer, né, que vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Os homens, vendo vossas boas obras, ou mais obras, vão glorificar o Pai que está nos céus, ou vão rejeitar esta mensagem, porque não é coerente a fé com a ética, o comportamento. É um tema específico que vamos aprofundar ao longo do estudo dos livros proféticos. Depois, o profetismo nas instituições religiosas. O profeta fala em nome de quem? Como hoje, o sacerdote fala em nome da igreja? Se não for amparado por uma instituição, a sua fala, a sua profecia, ela perde autenticidade, perde autoridade, ela perde credibilidade. A teologia e a história. Pecado e conversão é um dos temas específicos. O pecado e a conversão. Os profetas, eles insistiam nisso. Aquele ciclo que se repete na vida de cada um, que somos o novo povo de Deus, somos os novos profetas dos tempos atuais. O pecado, a conversão e o renascimento no Espírito e em Cristo. O conteúdo programático, vocês devem ter aí em mãos. Vamos apresentar inicialmente a terminologia. O que é profeta? O que é um falso profeta? Depois,
O profetismo extra-bíblico, as técnicas divinatórias ali presente. Esse aqui eu já apresento, é um livro de José Luis Sicre, espanhol, que é um clássico, manual, que vou colocar para vocês terem. Tem várias cópias dele lá na faculdade, na biblioteca. O primeiro capítulo que ele apresenta aqui é justamente sobre isso, o profeta. E a adivinhação e profecia. Vamos ver isso na próxima aula. Há vários tipos de adivinhação e magia. Formas de adivinhação. Eles adivinhavam o futuro, o fim, vida ou morte, fracasso ou vitória, através da observação da natureza, dos animais, das plantas, dos sacrifícios, das vísceras, de alguns instrumentos, do bastão, da taça, da serpente, do movimento das nuvens, adivinhação intuitiva e adivinhações que são pelo movimento das estrelas, da lua, da água, do tempo, a necromancia, até mesmo dos mortos. Eles faziam adivinhações do futuro, os oráculos próprio dos sacerdotes e profetas para falar sobre a guerra. É um capítulo extenso que está nesse livro. A saúde, a doença, a desgraça que aconteceria, tudo isso é um capítulo muito importante que sobre as origens do profetismo. Israel tem essa origem aí. O que existia no mundo mesopotâmico, assírico, egiciano, grego e romano, tudo isso influencia, porque veio antes de Israel. Nisso se revela a sabedoria divina. Mas há muita coisa ainda presente em nossa vida, de superstição, de magia, de mal olhado, de olho gordo, até mesmo macumba, umbanda, quimbanda, o misticismo, a crença de quem lê tarô, cartas, o fundo do café. Tem gente que lê as mãos, não é? Tem gente que sabe ler através dos sonhos, da posição das nuvens, até do movimento dos ventos. Eles fazem profecias e revelações, não é? Intuições de premonições. Tem muitos que se acham com dons, não é? E possuem realmente dons de adivinhação, mas quando mistura com a magia negra, a magia branca, aí mistura profecia, adivinhação, revelação de enigmas, isso ainda perturba muito o nosso povo. Então vamos esclarecer exatamente o que é ser profeta em Israel. É fazer uma adivinhação? O que é ser profeta hoje na igreja? Nós tivemos agora recentemente a morte do Pedro Casaldáliga, que era um profeta dos nossos tempos. E a vida dele qual foi? Foi lutar pela justiça dos índios, do rio Araguaia, um poeta, um homem com uma visão profética da vida, mas ele não era aquele que falava do futuro, um profeta que dizia as desgraças do amanhã, não, era aquele inserido no seu tempo, foi perseguido, né? Mas vivia autenticamente a sua vocação profética como sacerdote, como cristão e como bispo. É um exemplo claro de profeta moderno. Portanto, nós vamos aprofundar essas origens do profetismo. Em seguida, os primórdios do profetismo em Israel. Depois da influência extra-bíblica dos povos, civilizações que circundavam Israel, vamos entrar em Israel. Samuel e o profetismo bíblico. Começa por aí. A monarquia e o profetismo. O rei tinha algumas expressões de profeta, mas consultava um profeta. O profeta era um homem de Deus, mas pessoa do seu povo, o que eu falei de Casaldáliga. Os ciclos de Elias e Eliseu, o grande profeta de fogo, que mereceu aparecer na transfiguração, no Monte Tabor com Cristo, Moisés, a lei, Elias, a profecia. O profetismo clássico, tá? Vamos ver, Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, Sofonias, Jeremias, Ezequiel, o Deutero Isaías, tem o Trito Isaías, mas são profetas diferentes, com o estilo de uma escola isaiana,
Três etapas, porque três épocas diferentes, de reinados diferentes, mas juntados numa mesma escola de pensamento de Isaías, como as cartas de Paulo. Paulo tem certas coisas que ele teria escrito, mas não escreveu. É da sua escola, mas não é do seu estilo. Portanto, veremos também o Deutero Isaías, o Trito Isaías, Jonas e Daniel. A nossa metodologia são as aulas gravadas aqui, que nós vamos gravar. Vou enviar textos para leitura de aprofundamento, para trabalhos escritos e resumos para aprofundar. Depois, se tiverem perguntas, não vamos poder debater, mas nós vamos poder responder a perguntas, inquietações, dúvidas que vocês tiverem na leitura dos textos, da bibliografia, dos manuais e também das aulas aqui gravadas. Enviarei esses textos, a bibliografia que já tem, mais estas daqui que eu vou mostrar para vocês. Temos este livro da Loyola, essa coleção bíblica, Introdução ao Antigo Testamento, que tem uma muito boa síntese de cada um dos profetas. Dos livros proféticos, vale a pena consultar esse e outros livros de introdução ao Antigo Testamento. Esse livrinho aqui também é um clássico das Paulinas, os livros proféticos. Aqui entra em cada livro e faz um estudo um pouco mais aprofundado de cada um. Também é uma referência, mas sobretudo vamos utilizar este texto aqui. E eu vou enviar textos para leituras daqui, tá certo? Esse será o nosso manual. Vou mandar isso pelo WhatsApp para o coordenador. Profetismo em Israel. Esse será o nosso texto base. Depois, a bibliografia vocês têm aqui, básica, a complementar, e revistas especializadas também, os periódicos poderão ser lidos também. O procedimento de avaliação, a metodologia para avaliar o curso, são segundo alguns critérios. Tá? Eu vou enviar alguns textos para vocês fazerem alguns trabalhos escritos. Um trabalho de síntese sobre o profeta Jeremias. Um tema do profeta Elias. Tá? Depois, vamos ter avaliação escrita. Isso é a segunda avaliação. A primeira avaliação vai ser um trabalho escrito sobre um tema que vocês podem propor. Tá? Um trabalho de síntese de algum profeta. Tá? E a avaliação final, que vai ser perguntas que eu vou fazer, onde vocês poderão me enviar escritas também, para ver a habilidade e a competência que vocês conseguiram adquirir ao longo desse texto. Nada de específico sobre cada profeta, mas a compreensão dele, da profecia para os nossos tempos. Ok? Um trabalho escrito, um trabalho de um tema que vocês poderão escolher e fazer, no máximo 7 páginas ou 12, e o trabalho e a prova final, que serão perguntas que eu farei de compreensão para a viabilidade de vocês. Esta é a nossa primeira apresentação da ementa, do curso. Tá? A segunda aula já vamos entrar nessa questão do enigma das adivinhações, do profetismo em Israel e como iniciou o profetismo em Israel, tá? Fora e dentro. Estas serão as nossas futuras aulas. Tá? Qualquer dúvida, dificuldade que vocês tiverem, poderão enviar ao coordenador ou a mim diretamente pelo meu WhatsApp ou pelo e-mail. Ok? Muito obrigado e até a próxima.